Olá, me chamo Luciano e a gente vai falar um pouco aqui da abordagem da concepção de iluminação, mas na verdade com olhar de técnica, né? Como se constrói tecnicamente uma imagem a partir da iluminação. A minha experiência tem sido sempre maior com artes cênicas, teatro, dança, mas com a caixa cênica, o palco. Mas eventualmente eu faço também muito mais atividades na área de iluminação cênica que a gente pode considerar. Pode considerar também os eventos, pode considerar também os shows. E eu tenho uma certa experiência também com exposições de arte. Tem algumas características específicas que são só tem a ver só com as obras de arte, mas também podemos chamar de iluminação cênica. Antes de tudo, a luz, seus aspectos físicos e suas informações técnicas. Toda luz, ela tem direção, ela tem uma trajetória. Se ela tem uma trajetória, ela vai encontrar objetos, barreiras, ela vai rebater, a depender do seu material, né? Ela tem o seu ângulo de incidência, vai ter o mesmo ângulo oposto de refração. Então, todos os materiais também, eles refletem um pouco a luz. Uns mais, outros menos. Uns mais translúcidos, outros menos translúcidos. Uns mais opacos, outros menos opacos. Uns absorvem um pouco mais, outros absorvem um pouco menos. Mas todos têm interação com a luz. Inclusive, na verdade, o nosso planeta e a nossa galáxia é formado a partir da combinação das grandes estrelas. A nossa maior estrela, o Sol, uma estrela de quinta grandeza, é que rege todo a nossa galáxia, né? Isso aí seria um papo maior, a gente teria bastante tempo para falar, mas é uma coisa a se pensar, que a luz dá origem ao universo. Ela tem aspectos físicos, mas também tem aspectos visuais. Os aspectos físicos são aqueles notórios da fotocélula, da fotossíntese, dos fótons incidindo sobre toda a matéria na Terra e no planeta, né? Logicamente, toda luz ilumina. Muito bem. Como o Sol é a nossa fonte maior e a única que é a natural, todas as outras são fontes, as outras fontes de luz são emissoras de luzes. Na verdade, todas as outras fontes de luz são artificiais. Embora a gente faça uma confusão básica, que é confundir a reflexão e os rebatimentos como fonte de luz. Por exemplo, a gente acha que a Lua emite luz. A Lua não emite luz nenhuma. Ela é um grande rebatedor a 384 mil quilômetros, mas ela é um grande rebatedor. Há 15 dias ela estava nova, ela estava cheia. Então ela estava incidindo bastante sobre a Terra. Ela estava num ponto de posição que o Sol preenchia por completo ela e ela rebatia, fazia o rebatedor perfeito na Terra. Então muitas das coisas que a gente vê na natureza são rebatimento e não são fonte de luz. A gente só tem uma única fonte de luz. E a minha sugestão com essa oficina é que a gente, na verdade, passe a observar tudo à nossa volta a partir do ponto de incidência de luz. Então, por exemplo, a sua casa. Como incide a luz na sua casa e no seu bairro? Onde se formam as sombras? Depois da sombra, aquela luz que rebate na parede branca, como é que ela reflete para dentro da casa? A luz que se rebate numa parede amarela, como é que ela volta para dentro da casa? O seu quintal, como a luz incide nas árvores, que incide nas folhas. Então, tudo isso são informações que você vai preencher no seu HD natural, para que depois você venha a fazer a sua concepção. A concepção de luz, na verdade, é um refazimento da sua observação natural
no dia a dia. E eu posso explicar. Eu vou mostrar depois aqui algumas imagens que a gente pode... Eu vou comentar aqui, né? E vocês vão acompanhar na edição. Bom, a primeira imagem que eu vou comentar aqui é uma imagem que é um pôr do sol. Tem uma garota aqui na praia, né? E o sol está se pondo. Está se pondo na parte do continente e todo o teto está sendo iluminado, o teto, digo, as nuvens, tem poucas nuvens, o céu está sendo iluminado pelo sol. A luz já não incide diretamente sobre o corpo da pessoa, nem sobre a imagem que a gente está vendo. No entanto, todo o ambiente está iluminado, somente por conta do rebatimento das nuvens, da luz do sol que rebate nas nuvens e transparece para o espelho d'água. O espelho d'água não está iluminado, mas nós estamos percebendo toda a extensão de espelho d'água só por conta do rebatimento. Neste caso, a gente está vendo o reflexo da luz do teto do céu, que está iluminado, mas não tem incidência direta de luz. Ali está funcionando somente como rebatedor. E por conta das distâncias do sol, dos gases e das nuvens, o material se decompõe e aí você vê a variação das cores. A cor mais intensa é a maior proximidade do sol e a cor mais para o azul é a cor que vai se distanciando do sol. Mas continua o céu plenamente todo iluminado. O outro exemplo que eu vou comentar é de um espetáculo em que o ator está sentado, ao fundo se compõe uma cena azul, a luz, só existe um ponto de luz incidindo diretamente no ator, porém existe um conjunto de luzes que está iluminando a cena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo que a gente treine primeiro o olhar, né, de incidência de luz, de ponto de luz, para depois a gente pensar como reproduzir isso. Então vamos lá. Na segunda cena, existe um palco iluminado com a cortina, é o palco do Teatro Castro Alves, com uma cena para um evento de palestra. Existe a incidência de uma luz por trás para iluminar o ambiente, a cortina. Existe uma luz frontal para iluminar os motivos, os atores, os apresentadores. Existe uma luz de contraluz para iluminar o cenário, para dar volume. Então, na primeira cena, a gente tem um ator que tem uma textura para dar o clima do ambiente. A segunda luz descola o ator do ambiente. E a primeira luz no rosto ou na face do artista. No terceiro e no quarto exemplo, a gente tem um ator com o palco iluminado. Ele está na plateia. E essa luz está contra o ator na própria plateia. Ele está fazendo um texto mais dramático, está com o microfone na mão. E a ideia dessa imagem é que a gente destaque ele, mas sem que o seu rosto e sim o seu corpo fale. A dramaticidade está na sua performance de corpo e não no seu rosto. Então, nesse momento, a gente permanece a cena do palco, iluminada, como é do espetáculo, mas o ator está fazendo uma parte. Então, essas duas características são importantes. Você permanece com as cores que já estavam sendo executadas no palco e o ator passa a fazer uma outra performance na plateia. Por isso, os dois tons de luz. Lá tem um tom de luz mais alaranjado e na plateia ele está com um tom de luz mais neutro. No quarto exemplo, mais uma imagem de pôr do sol, sendo que numa vegetação de continente, não é de praia, não é litorâneo, um ambiente mais de rio, e que o teto, digo, o céu, está com bastante formações de nuvens. Como as nuvens têm distâncias diferentes, distintas em relação ao ambiente, dá para você perceber a amplitude
de refração desses raios do sol no ambiente. Então, em cada momento do ambiente, você vê que a luz tem ela rebate diferente, o seu olho capta diferente. Na verdade, o que a gente vê não é a luz. O que a gente vê é o reflexo que a luz causa no ambiente. Quando a gente vê uma imagem em 3D principalmente, a gente só consegue perceber a dimensão da distância porque a luz incide diferente. A luz que eu emito aqui, a 1 metro ela tem uma refração, a 2 metros ela tem outra, e a 3 metros e assim vai. Só que nossos materiais são diversos. Então essa luz que está incidindo, ela vai rebater lá. O olho ele vai captar a volta dessa luz. A gente não vê a luz, a gente vê a volta da luz, a gente vê o reflexo. Tanto é assim que foi proposto um experimento há muito tempo, e que é muito simples, que se você fechar o olho, não existe luz. E não existindo luz, não existiria o que a gente percebe pelas coisas. Ou seja, o mundo não existiria sem a luz, né? Nós seríamos só uma escuridão. No quinto e no sexto exemplo, já são 2 espetáculos diferentes teatrais. Um totalmente no contraluz, os atores fazendo só performance de corpo. E é proposital que essa luz seja assim, porque nesse momento só interessa os desenhos em baixa velocidade da expressão corporal dos atores, mas ao mesmo tempo existia a proposição desse espetáculo ter uma temperatura, relembrar a temperatura de determinado ambiente. Então foi feito dessa forma. No outro exemplo, que é o sexto exemplo, acontece a mesma coisa. São também demonstrações de movimento, mas nesse caso o diretor e a equipe técnica queria expressar nenhum lugar. Tanto que a proposta da cena é que fosse preto e branco, sem cor, mas só realçando os movimentos. Então, mais uma vez, a incidência da luz na parte do cenário, sem incidência no corpo das pessoas, fazendo só um rebatimento. Bom, dessas imagens é bom a gente ficar e observar bem atentamente que o que mais importa no caso da luz, quando você está se estudando uma imagem, para que depois você possa futuramente talvez reproduzir ou não, ou só estudar, é ver que tipo de luz está sendo usado. Por exemplo, como eu vou descrever que tipo de luz está sendo usado? Primeira coisa a se observar na luz é a sombra. Que sombra está sendo projetada no chão? Que sombra está sendo projetada na lateral? No rosto, qual a maior incidência? Qual a cor? No corpo, qual a cor? Qual a maior incidência? A sombra é marcante? O tom da pele tem alguma acentuação entre as curvas da pele? Tudo isso vai definir que tipo de luz é que está incidindo sobre esse motivo, sobre essa cena. Para compor os espetáculos, antes do texto ou durante as discussões do texto, do cenário, a gente sempre pergunta para o diretor ou para quem está concebendo o espetáculo. Geralmente o iluminador entra na sequência do espetáculo que já no período dos ensaios. Antes de definir o dia de apresentação, o iluminador já começa a fazer parte da equipe técnica. O ator, o diretor entram antes no cenário ou com os textos, com as discussões, com a ideia de concepção do espetáculo, com o projeto, com o produtor, tudo é um pouco antes. O iluminador já vem na segunda etapa, que é já a execução da pré-produção.
Nesta etapa, são discutidos vários aspectos. O ator, o diretor, o figurinista, o cenógrafo, todos racionalizam sobre o que é o espetáculo, que estética vai ter esse espetáculo. O iluminador é só mais um deles que vai adequar a sua experiência com os equipamentos para aquilo que eles estão pensando. O autor, ele sempre, quando ele pensou o texto, ele já pensou numa imagem. Às vezes, a gente tem a possibilidade de ter o autor perto, às vezes ele deixa no texto isso grafado, isso registrado. O diretor e o ator podem concordar com isso ou podem não concordar com isso. Eles podem criar a sua estética também. Isso vai depender do que eles estão pensando para o espetáculo. Muitos espetáculos são aproveitados os textos, mas a concepção é modificada, porque se trata de uma obra artística. Então, a livre adaptação, o livre pensar é importantíssimo. Inclusive, faz parte sine qua non ao conteúdo. O iluminador, ele pode também ser livre, mas ele depende muito da coordenação e do pensamento dos outros artistas. Ele não trabalha sozinho. Todo o nosso trabalho é um trabalho em conjunto. Então, o ator, o autor, o diretor, e aí depois entra os técnicos também com o seu pensamento, que é o figurinista e que é o cenógrafo. Eles também vão trabalhar junto com toda a equipe, pensando em que tipo de materiais, que tipo de figurino, que tipo de tecido, que tipo de montagem, que tipo de material vai ser usado na cena, como entra, como sai, como é feito, como pode ser executado. Tudo em consonância com o diretor e a equipe técnica, e os atores e a produção. Bom, definido isso, aí vem uma outra etapa que é muito importante. É os ensaios propriamente dito. Nos ensaios que eu participo, eu costumo anotar todas as informações que eu dialogo com o diretor antes do ensaio, durante o ensaio, as ideias que surgem, os insights. Às vezes, na minha percepção, quando tem ensaio com trilha sonora, o meu trabalho rende mais, porque adiciona quesitos emocionais à concepção. Então eu prefiro quando tem já a inserção de trilha sonora, para compor clima, para compor transição, para compor ideias de montagem. Eu me inspiro muito com a coisa da trilha sonora. Até prefiro, mas nem sempre isso acontece. Bom, nos ensaios também a gente vai definir que ângulo de posição é possível trabalhar naquela cena. Quais materiais dentro da cena eu posso usar também para ser um tipo de refletor ou um rebatedor. Nem sempre eu tenho que ter refletores, às vezes eu posso ter só rebatedores. A depender do local, não precisa nem refletor, eu preciso só filtrar uma janela, a depender do que for, uma filmagem. Então, tudo depende da montagem, do ensaio, e nada é 100% definido até que se execute e se registre. Então, até o ensaio, ou até durante o próprio espetáculo, o ator, o diretor, pode querer mudar o espetáculo, pode querer mudar o que foi criado anteriormente. O mais importante é que se melhore o espetáculo. Bom, definidos os materiais, posicionamento, tal, nos ensaios, uma coisa muito importante é acontecer as reuniões técnicas. Por quê? Porque sem os atores, sem um prazo de horário com cena, sem um conjunto de performance de audição, trilha sonora, sem um risco do erro, a equipe técnica senta e define. Primeiro, pode-se fazer
essa reunião técnica com o texto, passando cena por cena, ou pode ser genericamente, grupo de cena, grupo de ambiente. Alguns diretores preferem ensaiar e fazer tudo cena após cena. Outros preferem fazer as cenas mais difíceis e depois vêm costurando as cenas menos complicadas. Para compor um roteiro de operação e que você crie um sentido de encadeamento e de junção, o melhor para o iluminador, que já vem no processo de finalização, é fazer o conjunto passo a passo, do início, os intervalos, cena por cena, até o fim. Mas nem sempre é possível. Não sempre é possível porque nem sempre todos os atores estão disponíveis, nem sempre todos os recursos estão disponíveis. Então, o que une todo mundo é a direção do diretor com o texto. O texto é o norte. Todas as anotações que você fizer tem que ser embasadas no texto, editado e aprovado. Algumas vezes os textos são editados durante o processo, outras vezes os textos são prontos anteriormente. As produções mais eficientes são quando já tem uma pré-produção mais organizada. Então, o espaço de tempo você consegue produzir mais. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, muitas coisas estão resolvidas antes, né? As reuniões estão sendo online e os encontros pessoais. Então, muita coisa hoje já está se definindo digitalmente, roteiro, direção, as reuniões e as coisas técnicas em loco nos teatros ou nos shows, etc. Mas uma coisa que não mudou, por exemplo, é a gente ter, antes de tudo isso, quando se estabelece o texto, uma imagem ou imagens referência. Essas imagens referências são importantes em quase tudo que a gente vai criar no audiovisual. Elas são, na verdade, nosso ponto de partida e ponto de inspiração. As imagens que nós falamos antes são imagens para a gente estudar pontos de iluminação, como está sendo iluminada a cena, né? Tudo que a gente vê em imagem tem luz, né? Então, ou natural, ou artificial, ou montada, ou captada de celular, todas elas dependem da luz. Algumas câmeras aproveitam melhor a luz, outras aproveitam menos, mas tudo tem luz. Então, as imagens que a gente falou anteriormente é para a gente estudar e pensar como essa luz está, como a gente percebe a luz, na verdade. Nesse momento agora que eu vou apresentar a vocês, a gente já não vai mais discutir luz, a gente vai discutir conceito. Então, eu trouxe a imagem referência 1 aqui. Então, a imagem referência 1 vai servir para nos dar inspiração. A inspiração de cor, de tipo de figurino, para quem é do figurino, o tipo de incidência de luz, como é que essa luz pode incidir na cena. Na verdade, quem escolhe a imagem diz em cada imagem o que é que ela vai precisar. Então, quando essa imagem chegou para mim, o diretor me pediu que a incidência no piso e nas paredes fosse desse tom de luz. Perfeito. Para a cena tal, eu quero assim, assim, assim. E aí você, com os materiais que tem, com os recursos que tem, no local que tem, vai ver se é possível executar isso. Se no local não for possível, junto com a equipe técnica e com o diretor, com o cenógrafo, você vai buscar esses recursos. Pode ter no local ou pode ser uma coisa que a produção viabilize. Aí viabilizar recurso, material, é com a produção. O iluminador, com a equipe técnica, vai decidir que tipo de material é esse. E a produção vai dar essa providência do que pode ser feito ou não. Se não puder ser feito de jeito nenhum, se a produção não conseguir, volta para a direção para discutir o que é que pode ser feito sem essas possibilidades. Na imagem 2 é uma proposta totalmente à parte do que foi proposto na primeira imagem. A imagem 2 ele quer um tipo de espelho d'água, né?
Então, como é que eu posso ter esse espelho d'água? Como a gente pode mostrar uma cena nesse momento? E aí a gente vai buscar com a equipe como reproduzir, quanto tempo faz. Na terceira imagem, eu usei num espetáculo que foi A Paixão de Cristo na Concha Acústica. O diretor passou essa imagem para mim e disse que em dado momento do espetáculo, na cena X, entra a hora, tal hora e sai tal hora, ele queria uma projeção de árvores no chão. E me deu essa imagem, a imagem 3, como uma referência. Me disse também que o cenógrafo já ia providenciar o tipo do piso igual, que eu me preocupasse com o tipo da projeção no chão, e que ele não queria fazer com um projetor de slide ou um projetor de multimídia. Ele queria que fosse da luz e que tivesse certo movimento. Assim nós fizemos e o processo foi teve sucesso, né? Nós conseguimos fazer a cena com sucesso. Embora o fundo não foi o mesmo por conta do tipo de cenário que se tinha, mas o tipo do piso e o tipo da projeção nós alcançamos. Bom, levantado todos esses aspectos com a direção, com os atores, com todo o processo de ensaio, de cena já pronto, a próxima etapa, depois dos ensaios, depois de tudo já construído, a próxima etapa seria a construção disso no local da execução. Isso é um ponto crítico porque nós temos sempre recursos limitados para tudo na vida. O pensamento é aberto, genérico e ilimitado, mas a execução e os recursos são sempre finitos. Então, em todos os palcos que nós trabalhamos, sempre vai haver limitação de recurso, de posição, de altura, de profundidade, de temperatura, de material, né? E a gente, como iluminador, como artista, como parte interessada no processo criativo, tem que se adequar a esse tipo de coisa. Uma das coisas que atrapalham muito na montagem no teatro é o posicionamento das varas em relação à cena que se está se propondo naquele espaço. Então, às vezes você pode mitigar mudando a posição do ator. Às vezes não é possível. Às vezes você não tem nem mesmo as varas. Então, junto com o cenário e com a produção, você tem que achar uma solução. E com o diretor. Se pode adequar, se pode montar uma vara, se pode montar um suporte, né? Por várias vezes eu já tive que improvisar, montando em uma posição diferente, ou montando um tipo de suporte para os refletores. Porque quando a gente parte para montagem, a gente precisa dar suporte aos equipamentos. Não são equipamentos Wi-Fi, não são equipamentos... Todos eles demandam de energia, de fornecimento de energia. E aí tem as características técnicas de cada equipamento. Nem sempre você pode botar todos os equipamentos que você precisa e pode em determinado local. Tem limitação de quantidade de tomadas, de amperagem, de cabeamento. Enfim, são várias limitações. Mas que a gente dominando e controlando todas, a gente consegue chegar num bom resultado. Chegando nas posições, librando tudo isso, a gente parte para escolher o tipo de cor, o tipo de brilho, o tipo de intensidade, como operar, como entra, como sai, né? O que é que vai ser projetado? Vai ser uma projeção, vai ter algum gabarito, vai ter alguma sombra, vai projetar alguma imagem, não tem projeção, vai ter alguma máquina de fumaça, algum objeto, algum tipo de suporte para a cena. Então tudo isso é definido na montagem com toda a equipe. Geralmente esse processo se dá em uma semana de montagem, quando o processo é, digamos assim, rápido. Mas depende de cada processo, porque depende também hoje dos tipos de locação e de espaço que a gente tem e disponibilidade para espaço para fazê-lo. Às vezes não se tem nem mesmo uma semana para executar as montagens. Infelizmente, não deveria ser assim. Nós estamos agora no momento de transição de execução das coisas, o mundo todo está em transição. A nossa aula aqui é um tipo de transição de como as coisas estão se dando no mundo, no nosso planeta hoje. Feito tudo isso, tem que se planejar também a desmontagem
e a remontagem em outro local. Como isso vai para outro local? Como deve ser feito em outro local? É possível executar todo o espetáculo, toda a cena? Essa cena se estende até tal lugar? Então, todos esses elementos são pensados também bem antes. Esse espetáculo vai viajar? Quando for viajar, como é que pode ser feito? Alguns espetáculos são pensados já para viajar. Então, na concepção, já é feita uma montagem para a viagem. Mas isso depende também de planejamento e produção. Estamos todos envolvidos nesse barco. Bom, dentro desse conceito também, dessa definição, já para a execução do espetáculo, pode acontecer de no processo que você criou, o clima de determinada cena, ou o clima de algumas cenas, ou o conjunto delas, ou o intervalo entre elas, você tenha que mudar. E o ambiente interfere nisso por conta das distâncias, a distância da vara, a distância de execução da montagem do cenário, da transição entre uma coisa e outra. Então, todas essas condições interferem na concepção do espetáculo. Algumas vezes você planejou para o espetáculo determinada condição meteorológica da cena, você propõe uma chuva, o diretor propõe uma chuva, foi programada uma chuva, mas na execução você não consegue fazer. Às vezes o cara do figurino tem uma ideia, o cara do cenário propõe uma outra coisa e você, nesse momento, tem que adaptar. Mas também está ligado ao espaço. No ensaio foi tudo tranquilo, deu para pensar, mas na execução não foi possível. Então é o momento de se adaptar. Então na execução você pode adaptar o clima da cena, dependendo do ambiente. Você pode adaptar as condições meteorológicas, né? Você pode ver também, executar o que era dia, pode se transformar a ser noite, dependendo do que o ator ou o diretor pensou, né? Não se adequa ao espaço, pode mudar. O ideal é estar tudo definido antes, mas nem sempre, às vezes as coisas acontecem. Diferente do que a gente imaginou, né? E aí tem-se a possibilidade de se adaptar. Bom, dito isso, a gente sabe que a luz interfere nos materiais, a gente sabe observar a luz nos ambientes, sabe das fontes de luz, a gente tem as imagens referências, dialogamos com o diretor, com o ator, e ensaiamos, sabemos o que é mas tudo isso não vai adiantar se a gente não souber usar os materiais que temos. Aqui eu vou ligar alguns equipamentos, a gente vai ter acesso a alguns equipamentos, eu vou ligar, eu vou funcionar, depois eu vou adicionar fumaça e a gente vai ver o desenho delas, o perfil delas da luz na fumaça, para a gente ver o tipo. Mas nada disso vai funcionar se a gente não souber combinar esses elementos. A combinação desses elementos é que faz a alquimia do que a gente chama de espetáculo. Essa oficina vai propor para a gente aqui a parte técnica, mas a parte prática, o ideal, no momento depois que puder, é a gente poder praticar isso. Frequentemente eu faço montagens de iluminação. E a minha maior experiência é com a prática. Eu sou uma pessoa que trabalhou desde 98 até 2008 diretamente com casas de espetáculo. Então, a minha maior experiência é viajando com grupo de teatro, festival, montando, adaptando, refazendo, sabendo que cada refletor pode fazer, a distância que ele pode cobrir. Isso só a prática vai lhe fazer. Aqui eu vou dar uma inicial para a gente ter noção, mas só a prática vai poder deixar a gente confortável nessa execução de concepção de iluminação para a cena, né? Embora a gente vai estar aqui embasado para poder executar muitas coisas, tá bem? Materiais que a gente vai poder usar. Eu uso
para referência de cor, existe um gabarito que os fabricantes fazem. Eles são gratuitos, você só precisa se comunicar com as fábricas de que você pode ter referência. Você pode estudar a cor através dele, independente de estar com o equipamento ou não. Essas cores são adicionadas aos refletores. Nós já temos tecnologia em LED que a gente pode reproduzir boa parte das cores, mas nem todas são fáceis de fazê-lo. Muitas vezes a gente precisa contar com a gelatina. A maioria dos teatros ainda usa gelatina. A maioria das casas de espetáculos ainda usa gelatina. Não são todos. Quando a gente precisa fazer coisa com iluminação LED, a gente tem que fazer sublocação, contratação de equipamento. Então é bom a gente aprender. Eu vou deixar as marcas aqui para a gente passar para o pessoal. Bom, dito isso, eu vou apresentar para vocês alguns refletores que a gente tem aqui e que a gente mais comumente usa. Eu vou apresentar por nome, por característica, e depois eu venho fazendo nós vamos ver o perfil dele com a fumaça, para ver como é que ele se comporta fisicamente, o facho de luz. Tá? Bom, basicamente, o conceito dos equipamentos, em linhas gerais, é assim: refletor para fazer foco, um foco mais definido, refletor mais difuso, lâmpadas, elas podem ser as quentes e as frias, pode ter esse mesmo refletor com movimento, cada refletor pode ter movimento, e aí depois tem os efeitos. Os efeitos são coisas que fazem, tipo flash, são coisas efêmeras, não são coisas que tenham funcionamento fixo, né? São coisas mais pontuais. Dentro desse conceito, você pode ter uma lista de equipamentos que são só especiais, para você fazer detalhes especiais. Tem a lista de equipamentos que você pode adicionar como improviso. Uma lista de equipamentos que é fixa, muita gente chama de rider. Cada teatro tem um rider fixo, tem um rider especial, que é para determinado tipo de evento. E aí, tudo isso tem a ver com o que a capacidade do local permite, com o que a rede elétrica permite e com o que é possível dentro do espetáculo. Que às vezes a gente imagina muita coisa, mas um teatro de 100 lugares, você só tem 4 varas e não dá para colocar 300 equipamentos. Você só pode colocar X equipamentos. Então a sua criatividade também tem que caber dentro desse teatro. O espetáculo vai ter que caber no teatro, a luz dentro do teatro, todos vão ter que assistir, a energia que fornece é limitada, então a gente tem que trabalhar sempre dentro do que é possível e permitido para cada espaço. Dito isso, a gente vai partir agora para o momento que é conhecer os refletores mais comuns que a gente usa na parte cênica. Muito bem, a maioria dos refletores, o que dá nome a ele são as lentes. Neste caso aqui, este aqui é o plano convexo. A lente dele tem um lado plano e o outro lado convexo. E ela é translúcida. Ela só tem um grau. A função dessa lente é pegar os raios emitidos pela fonte artificial, que é a lâmpada, e concentrá-los em determinada faixa. Esse projetor aqui, esse refletor, ele tem uma luz cônica. O que quer dizer isso? Que ele vai sair daqui com um diâmetro de 30 centímetros e a 1 metro ele vai ter aproximadamente 50. E essa proporção vai aumentando ao passo que vai aumentando a distância, vai aumentando o tamanho da lâmpada, da área de luz. Mas sabendo sempre que ele faz um cone de luz. Depois eu vou apresentar ele com a fumaça para vocês. Vou ligar, é uma lâmpada de 1000 watts, 220 volts. Ela consome 1000 watts de potência e ela é alimentada por uma tomada 220 volts. Para que haja variação de intensidade, é utilizado um outro equipamento que seria uma aula, para a gente fazer uma aula de equipamento, digamos, de elétrica para iluminação, né? Então vamos lá.
Esse é o foco dele, é um foco mais definido, tá? É diferente, depois vocês vão comparar com os outros. Você consegue projetar uma sombra perfeita, né? Você consegue ter definição de sombra. Então, se você intercalar aqui algum tipo de bastidor, algum tipo de recorte que você queira fazer um desenho, você vai conseguir fazer uma sombra, você vai conseguir projetar uma sombra. É uma emissão única, então você tem uma sombra única, certo? É uma lâmpada que concentra por conta desse tipo de lente. A próxima lente que eu vou apresentar é uma lente que ela, ao mesmo tempo que concentra, ela multiplica os raios de luz. Então você não vai ter uma definição boa de sombra. Inclusive, a próxima, essa aqui é mais indicada para fazer um foco, para fazer uma sombra dura, mais fechada no rosto, tá vendo? É uma coisa você tem mais delimitação de sombra. Então, ela é mais indicada para foco ou para detalhes, com média definição. Tem refletor ainda mais definido que esse. Então, esse é o plano convexo que a gente chama, ou resumidamente, PC. Mais uma vez, o que dá nome ao refletor é a lente. Então, esse é um Fresnel. É um fabricante nacional também, como outro. Tem vários fabricantes no mundo, mas sempre com o tipo de lente. Toda vez que tiver esse tipo de lente, nós vamos chamar de convencional de Fresnel. E quem deu o nome à lente foi o cara que criou esse tipo de lente. Essa lente, ela, apesar de difundir os raios, ela concentra. E da mesma forma, vou ligar para vocês, o que faz afastar, o que faz aumentar ou diminuir o foco é a distância entre a lâmpada e a lente, né? Quanto mais próxima a lente da lâmpada, maior o foco. Neste caso aqui, a lâmpada está afastada da lente. Vocês podem ver que está concentrado, mas você não consegue definir exatamente onde começa e termina a luz. Inclusive, a sombra da minha mão já modificou a textura. Já multiplicou os raios, ela já está um pouco difusa, tá vendo? Tem um pouco de sombra, mas você não consegue definir bem o que é. Esse tipo de refletor, por ele digamos assim, multiplicar os raios de incidência da luz, ele é mais indicado para iluminação frontal. Quando você quer fazer uma iluminação frontal para retirar a sombra do rosto, iluminar cenário para fazer uma luz mais homogênea, ele é o mais indicado. É difícil você usar somente um refletor desse para trabalhar no teatro. Você usa 4, 5, 10. O pessoal de cinema usa muito ele com a lâmpada HMI, que é uma lâmpada fria, para fazer janelas, aquelas grandes janelas que são feitas na TV para simular o dia. É um tipo de refletor desse, que ele é mais próximo à luz do sol. E também a intensidade do tipo de lâmpada que eles usam é uma lâmpada de 5.000 watts. Essa aqui é uma lâmpada de 1.000 watts. No cinema eles usam uma lâmpada de 5.000 watts. É um refletor grande, potente, que precisa de ventilação. Um outro projetor que eu vou apresentar para vocês aqui é um elipsoidal. Esse é considerado um refletor especial, porque ele combina duas lentes. Duas lentes côncavas. A passagem da luz por essas duas lentes côncavas é chamada de elipse. A luz sai numa posição, passa pelas duas lentes e se inverte. E ela consegue filtrar os raios a um ponto de deixar 100% de definição. Eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Mais uma vez também, quem dá o nome ao refletor é a lente. É uma lâmpada de 750 watts, com um espelho parabólico aqui no fundo, um espelho que reflete toda a luz na caixa para frente e passa por essas duas lentes. Repare que com essa lâmpada eu já consigo fazer o formato quadrado. Com esse tipo de refletor. Eu já posso fazer o formato quadrado, posso fazer um triângulo, porque eu estou dominando completamente os raios de luz.
é muito usado para fazer detalhe no teatro, fazer desenho, fazer projeção de sombra com o tipo de máscara que você quiser. Você pode intercalar aqui entre as lentes uma máscara e fazer, por exemplo, aquela sombra da árvore que eu expliquei para vocês na imagem de referência. Então esse é o elipsoidal. Depois a gente vai ver como eles se expressam na fumaça. Esses dois projetores têm características similares. Eles dois são par, que é parabólico alumínio refletor, a tradução em inglês, parabolic aluminium reflector em inglês, que é uma parabólica por trás de alumínio, numa lâmpada e com vidro blindado, ambos. Sendo que essa é uma par 38 e essa é uma par 36. Desculpe, uma par 56. 56 e 38. Ambas servem para fazer áreas, para fazer temperatura mais quente e também não são usadas mais indicadas para fazer foco. Elas são mais utilizadas para compor, fazer luz lateral, fazer luz de contraluz, conjuntos de luz, fazer desenho em cenário, em texturas de cenário, fazer luz lateral para dança, fazer alguma área pequena dentro de cenário, fazer alguma iluminação. Ih, queimou! Fazer alguma iluminação pontual. E essa é a par 38. A par 56 tem potência de 300 watts e a par 38 tem potência de 100 watts. A potência também vai dizer que tipo de uso você vai dar. Num pé direito de 2 metros, você não vai usar uma par de 1000 watts. Você vai machucar, você vai queimar, você vai produzir algum impacto no ambiente. A depender, aí entra a coisa da concepção, entra a coisa de você conhecer o equipamento, né? Se você tem um pé direito pequeno, um teatro pequeno, jamais você vai botar um refletor de 1000. Você vai aquecer o ambiente, você vai poder queimar o cenário, você vai poder prejudicar a pele do ator, né, de quem está em cena. Mas a par 38 é possível você usar uma distância pequena. Eu uso muito ela também, às vezes, para iluminar obra de arte em pé direito até 3 metros. Então, a depender, ela também é bem difusa, mas ela tem uma temperatura de cor interessante. Toda vez que você usa ela na pele, ela funciona muito bem. Ela não dá muita sombra e ela preenche bem. Ela é bem difusa, você consegue fazer uma luz homogênea com ela. Por isso que eu uso muito em obra de arte. E uso sem filtro. E uso essa intensidade, ela tem uma intensidade de 3.200 graus Kelvin, que é o tipo da temperatura da lâmpada. E ela tem a de 5.600, que é uma lâmpada LED. Eu prefiro usar sempre essa, que é a lâmpada quente, que tem 3.200 graus Kelvin, que é o mais indicado também para obra de arte. Eu uso bastante ela. Um outro tipo de luz, que aí passa para um outro conceito, que é o Movie Light. Podemos mostrar ele aqui agora? Aqui. Esse equipamento, ele serve muito bem. Em teatro você usa muito pouco, usa mais em show. Mas em espetáculos musicais você usa ele. Ele serve para compor luz com movimento. Então ele tem as formas, ele tem as cores. Deixa eu ver. Ele tem forma, tem cor e ele tem movimento. Com o advento do movimento, aí você passa a ter outras características na sua concepção. Logicamente, você também tem que ter mais preparação e mais trabalho, porque requer um equipamento especializado, uma mão de obra especializada. Não são todas as pessoas que sabem programar. Então aí já conta com outro tipo de aparato, mas que faz parte da cena. A gente vê muito
em espetáculos de música, porque ele é muito mais versátil e geralmente as produções de música já têm uma contratação fixa do tipo de equipamento e já tem uma programação fixa. Ele já tem tudo que ele usar na cena já pré-programado. Então é uma coisa mais versátil para show. É mais usado em show por isso, porque ele é mais versátil. Bom, uma transição que está acontecendo é que a gente está saindo dos refletores convencionais para os refletores LED, com os Movie Lights. E tudo é via protocolo DMX, que é um padrão de comando em 3 vias de sinal, um cabo simples, que você consegue comandar todas as funções do aparelho. Aqui nesse momento, por exemplo, está interligada a mesa com o par LED e o Movie Light. Estão funcionando, sendo alimentados com 220, mas sendo controlados via o protocolo DMX. No caso do par LED, eu só controlo as funções de cor e dimmer. Cor, intensidade de cada cor, né, e dimmer geral. No Movie Light eu consigo controlar a cor, o desenho, o movimento, a velocidade e a conjunção disso tudo. Eu posso também gravar, né? E aí cada mesa, o que vai definir cada controle desses equipamentos é o tipo de necessidade. Se você tem necessidade de controlar muitos equipamentos, você vai pedir uma mesa com maior capacidade. Se você vai controlar poucos equipamentos, uma mesa com menor capacidade. E assim por diante. O quesito controle DMX é um capítulo à parte que a gente pode depois estudar. Feito isso, nós vamos agora partir para ver o aspecto físico de cada refletor no ambiente ligado com fumaça. No caso dos refletores de cena, a base vai ser sempre menor, mas ele se projeta um pouco maior. Então ele faz um cone, a luz faz um cone. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente liga um refletor, às vezes e acha que está ligando uma lâmpada, como uma lâmpada de casa, que a gente liga e ela clareia todos os ambientes. A nossa luz de casa, ela é feita para ter essa expressão difusa, inclusive de rebater nas paredes. Essa luz, na luz cênica, uma vez projetada no local, ela vai definir, vai apresentar o local. Então ela também é uma luz indicativa, porque ela apresenta o local que está sendo utilizado. Por isso que a gente chama de luz cênica também. Ela define, foca e apresenta. Esse é o PC com o facho mais médio definido. Depois a gente apresenta o Fresnel. Já no Fresnel, o mesmo foco fechado, você não consegue definir. E ele se apresenta também no ambiente de forma diferente. O cone é menos definido. E quando a gente abre ele, você tem menos definição ainda de onde começa e onde termina. Mas também é um projetor interessante. Principalmente para você iluminar o rosto. Tá rolando, né? Já o elipsoidal é definição total do motivo a ser trabalhado. Inclusive, você pode ter nele um giro. Aqui. Você pode definir melhor o que você está iluminando e você pode inclusive girar. Ele tem um leve giro que você pode trabalhar a depender do motivo a ser iluminado.
E é bem definido também onde começa e onde termina a luz dele. É possível também fazer algumas galerias mundo afora, utilizam esse tipo de refletor para fazer fotografia. Eles usam o ambiente todo sem luz nenhuma e usam esses refletores para fazer bem quadradinho, chama frame, né? Frame to frame. É um tipo de iluminação também usado. O PA 38, uma luz que eu gosto muito também. Com baixíssima definição, mais uma luz muito bacana. Dá para ver aqui o cone dela? Bem definida. Muito bom para o tom de pele. Então, ele tem uma característica interessante, posso falar? Que você pode aqui desfocar ele, né? Ele trabalha com as formas, você pode focar ou desfocar as formas. Você pode diminuir ou acelerar a rotação dessas formas, pode parar elas também. Você pode intercambiar elas, uma com a outra. Mas o melhor de tudo dele é que você pode gravar o que você fizer, qualquer movimento que você fizer, você pode registrar. E para você repetir isso, é muito mais fácil. Você não precisa, uma vez que você gravou, você só repete na cena. E aí amplia a criatividade. Pode fazer movimento para seguir o ator, simular a coisa robotizada dele. Um espetáculo, inclusive, ele foi um movie desse, foi um personagem, virou um farol. A criatividade se multiplica. Aí dele tem vários fabricantes, vários modelos, vários tipos de forma. Essas formas você pode também criar e colocar nele. Pode ser uma forma que você pode inventar para criar e para colocar nele. E aí o resto é criatividade. Uma coisa que incomoda nele é a coisa às vezes, do barulho e do movimento que ele faz. Nem toda cena, nem todo espetáculo permite. E atrapalha o envolvimento do público com o espetáculo, né? A coisa do barulho. Mas tem espetáculos que a trilha sonora cobre e você pode usar eles normalmente. Olá, meu nome é Luciano. O que eu trouxe para vocês é também um pouco do que eu sou. Eu estou desde 95 na área. Eu tenho formação técnica em eletricidade, mas comecei na minha vida profissional, ganhando salário, dinheiro, a partir do teatro. Então trabalhei no grupo de teatro do SESI, ainda em Mussurunga. Esse grupo de teatro deu origem ao Teatro do SESI Rio Vermelho. Lá no Teatro SESI Rio Vermelho eu fui convidado para trabalhar com o Teatro Jorge Amado, dividindo as funções técnicas, sempre. E depois, junto com a técnica, é que eu fui conciliando a coisa do artístico. Mas sempre me interessei por fotografia, por imagens. E eu acho que eu vim parar na arte porque, na verdade, eu gostava de ver imagens na aula de literatura no ensino médio. Então eu não tinha dificuldade com português nem com
o ensino médio em literatura. Inclusive, eu era monitor com a professora, porque eu conseguia ver imagens. Então, logo depois, dentro dessa mesma escola, eu comecei a fazer o trabalho de artes cênicas com a professora que tinha, que era um trabalho complementar, e ingressei com o pessoal do Teatro SESI. Eu não digo que a arte me salvou porque eu não tinha grandes questões na vida, mas eu digo que a arte me fundou. Eu digo assim, a forma de pensar, a forma de agir, a forma como eu lido com minha família, com a minha filha, como eu falo com ela sobre as coisas ligadas à arte, como eu interajo com a música, como eu tenho interagido com o teatro. Então, essa coisa da sensibilidade não é que seja fundamental para a gente que trabalha com arte, é fundamental para todas as pessoas. A arte deixa a gente menos bruto, né? Deixa a gente mais humano, mais perto do que é humano. Eu não digo nem do que é correto, porque não é correto dizer o que é correto. O correto é ser humano. E nós temos todos nós temos nossas dificuldades e as nossas alegrias. Eu tive acesso a muita informação, tenho acesso a muita informação, a muita leitura, a muito conteúdo por conta da arte. A arte ela consegue concentrar todas as informações num conteúdo só. Num espetáculo de teatro você consegue concentrar muitas informações. Num espetáculo de dança, outras tantas. Combinar as artes multiplica tudo isso, faz uma vitamina cultural mental para a cabeça que ninguém tem noção. Então, tanto que a gente trata a nossa área como uma cachaça porque é bom, é prazeroso. É prazeroso trabalhar na nossa área. É melhor ainda você ser remunerado numa área que lhe dá prazer. Então, eu acho que não me salvou, mas me funda. A palavra é essa. E o Forte do Barbalho, interessante, é que quando eu vim aqui para o Forte, a gente tinha uma tocada mais para audiovisual, cinema, porque foi o Bahia Criativa, o Bahia Film Commission, originalmente que fundou, que abriu aqui para o Forte das Artes. Só que isso se multiplicou, porque a gente tem hoje vários interesses aqui, não só da Film Commission. Então a gente tem cenografia, a gente tem arte, tem dança, tem 2 teatros, tem 2 grupos grandes de teatro, tem o maior acervo de figurino, tem central de produção, tem estúdio. Eu acho que o modelo do Forte, na verdade, isso que a gente está fazendo, eu já comentei com algumas pessoas, pode ser uma plataforma para a gente lançar muita gente que está aí sem ter acesso. E quando eu penso nisso, eu penso nos tantos artistas que foram descobertos recentemente e que não tiveram possibilidade de executar seus produtos, né? Porque por conta da pandemia, por conta de várias coisas e por conta do acesso também. Eu acho que o Forte, na verdade, é uma porta de acesso para